A igualdade só foi gerada na tristeza. Escreveu o historiador Walter Schedel. Neste momento, Covid-19 está varrendo o mundo e a economia global parece estar em colapso. Este, sem dúvida, é um daqueles momentos de tristeza, um período em que nossa vida está virada de cabeça para baixo e cheia de incertezas. Hoje vamos falar sobre as 10 principais teorias de conspiração loucas que cercam o coronavírus. À medida que mais e mais pessoas se adaptam à vida em quarentena, estamos iniciando o que está se tornando um experimento social global. As ideias sobre as quais falamos apenas nos anos anteriores estão sendo colocadas em prática em grande escala. Este será um momento difícil, mas também gerará algumas mudanças incríveis em nossas vidas. Antes do Covid-19, apenas 7% dos trabalhadores tinham a opção de trabalhar em casa. Isso não significa que 7% estavam trabalhando em casa, apenas significa que 93% foram informados de que isso nunca seria uma opção. Hoje, trabalhar em casa é uma necessidade. Não há estatísticas concretas sobre quantas pessoas estão trabalhando remotamente ao redor do mundo, mas a empresa Cisco disse que, na China, seu software de videoconferência tem visto 22 vezes mais tráfego do que antes do surto. O mundo está envolvido em um experimento global de trabalho em casa, e vamos ver em primeira mão o quão sustentável isso é. Já existem estudos sobre isso e os resultados são muito positivos. Um descobriu que as pessoas que trabalham em casa têm mais 16,8 dias de produtividade por ano. Esses estudos sempre existiram, mas se os empregadores virem os resultados em primeira mão, não haverá como negar que deixar as pessoas continuarem a trabalhar em casa depois do que a pandemia acabar não os fará falir. E isso pode ser incrível para a nossa satisfação de vida. O deslocamento médio para o trabalho aumentou em 20 minutos na última década. E os especialistas dizem que esses 20 minutos afetam a satisfação no trabalho tanto quanto um corte de 19% no salário. Há alguns meses, a renda básica universal parecia um sonho irreal. A ideia de enviar a cada pessoa em um país um cheque mensal, mesmo que não trabalhe, estava começando a surgir na trilha de campanha ímpar, mas na maioria dos países, não parecia nada que veríamos em breve. Hoje a renda universal é algo real. O Reino Unido se comprometeu a pagar 80% dos salários de seus trabalhadores enquanto a Dinamarca se ofereceu a pagar até 90%. E até mesmo os Estados Unidos estão planejando enviar um cheque de $1.200 para quase todos os americanos adultos. No Brasil houve a criação do auxílio emergencial, que repassa R$600 a trabalhadores informais, microempreendedores individuais e trabalhadores informais de baixa renda. Nenhum desses planos é exatamente igual à renda básica universal, mas eles são próximos. Eles serão efetivamente um teste de como essas políticas realmente afetam a sociedade. É muito cedo para dizer qual será o resultado. A Finlândia tentou a renda básica universal em 2017 e 2018 e concluiu que ela deixava as pessoas felizes, mas sem emprego, que pode ser o que encontramos no resto do mundo também. Mas de uma forma ou de outra, esses debates serão muito menos teóricos quando a pandemia acabar. Um dos setores mais afetados pela Covid-19 é a manufatura. Trabalhar remotamente não é uma opção quando você trabalha com as mãos. Mas para as chamadas fábricas apagadas que são operadas inteiramente por robôs, uma doença nem mesmo é um problema. As empresas que usam mais automação já estão se saindo melhor do que aquelas que confiam em acomodar trabalhadores humanos em uma fábrica superlotada, e as empresas estão começando a notar. A Kaja Robotics, por exemplo, disse que viu um aumento de 25% nas consultas apenas nos últimos 30 dias. Podemos esperar que muitas empresas de manufatura recorram à automação para sobreviver, e muitas outras empresas também. A China já começou a substituir motoristas de entrega por drones, e eles estão relatando que são mais rápidos e seguros do que trabalhadores humanos. Eles até fizeram experiências com hospitais robóticos, onde máquinas medem sua temperatura, entregam suas refeições e desinfetam seu quarto para evitar que humanos tenham que entrar em contato com alguém que tenha uma doença. Quando esta pandemia acabar, seu trabalho pode ter sido preenchido por um robô, sabia? As escolas estão fechando em quase todos os países em que houve um surto de Covid-19, e isso está transformando os pais em professores em uma nova era de educação.
Atualmente em vários lugares, o aprendizado online virou norma. Não importa o quão experiente em tecnologia seu professor seja, ele terá que aprender como tornar a educação digital. Com base nas reações iniciais, é improvável que vejamos a adoção generalizada da educação online quando isso acabar. O feedback dos professores, até agora, tem sido quase universalmente negativo. O maior problema é que o aprendizado online aumenta as desvantagens. Crianças cujos pais não têm tempo para incentivá-los em sua educação ficam ainda mais para trás, enquanto aqueles que não podem pagar o acesso à internet são quase completamente excluídos. Ainda assim, todos os professores do mundo estão fazendo um curso intensivo de aprendizagem no século XXI voltado para aulas online. Eles garantem que voltarão com ideias que transformarão a maneira como nossos filhos aprendem. Muitos pais estão se voltando para a educação escolar em casa, e como as crianças que recebem aulas em casa costumam ter uma pontuação mais alta em testes padronizados do que as crianças em escolas públicas, há uma boa chance de que muitos desses pais decidirão mantê-las nesse regime de aprendizado. Não há libertários em uma pandemia, disse Meghan McCain recentemente. Se isso é uma coisa boa ou não, está em debate, mas bom ou ruim, há muitos motivos para acreditar que é verdade. Em todo o mundo, as pessoas têm abraçado o grande governo desde que o Covid-19 começou a se espalhar. Políticas socialistas estão sendo implementadas em todo o mundo, mesmo em países liderados por líderes conservadores e libertários. O governo do ZEUA planeja gastar os $1 trilhão lutando contra o Covid-19, enquanto Boris Johnson do Reino Unido disse que não há limite para o quanto eles vão gastar. O grande governo está voltando, e em alguns lugares, de maneiras bastante extremas. O governo israelense começou a usar os dados de localização do celular de seu povo para identificar todos que entraram em contato com o paciente infectado. Se você esteve perto deles, receberá uma mensagem dizendo para entrar em quarentena imediatamente. McCain está sendo hiperbólico, é claro. Ainda há libertários, mas suas vozes estão sendo silenciadas. E mesmo que o governo sem intervenção volte à moda quando isso acabar, é provável que alguns projetos de lei sejam aprovados que, antes do Covid-19, nunca teriam passado. Em 15 de abril, com uma pandemia devastando seu país, o povo da Coreia do Sul teve que fazer fila do lado de fora de suas cabines e votar nas eleições de 2020. Foi um grande problema, e o país não teve realmente tempo para reagir. Até agora, a solução deles é padrão. Eles vão exigir que os eleitores usem máscaras e luvas descartáveis e vão verificar a temperatura de todos antes de permitir que entrem. Foi literalmente um desastre. Pudemos observar que pouquíssimas pessoas compareceram e não será diferente para outros países, então ficou como um alerta para o resto do mundo. Isso afetará especialmente os Estados Unidos, onde as primárias já estão acontecendo e uma eleição federal está marcada para este mês de novembro. Os americanos terão que mudar suas regras de votação este ano, e podemos esperar que essas mudanças sejam permanentes. 2 em cada 3 americanos já dizem que estão preocupados em votar pessoalmente, e alguns já estão lutando por mudanças. Os democratas do Texas entraram com uma ação pelo direito de voto pelo correio, enquanto outros estados estão incentivando as pessoas a enviarem exclusivamente suas cédulas. O que pode ser ótimo para a democracia. Quando a cidade de Utah introduziu o voto pelo correio, eles viram um aumento de 7% na participação eleitoral. Logo provavelmente este novo modo de votar deverá virar padrão para o restante do mundo. Muitas empresas estão sendo duramente atingidas agora, porém as mais afetadas são principalmente bares e restaurantes. França, Espanha, Itália, Alemanha, Brasil e Reino Unido são apenas alguns países que fecharam vários bares e restaurantes, e, em países que não obrigaram, poucas pessoas estão optando por sair para beber. Nos próximos meses, essas empresas e seus funcionários perderão qualquer fonte de receita que não venha do governo. Muitos deles não serão capazes de sobreviver. O JP Morgan prevê que a pequena empresa média só conseguirá sobreviver 27 dias antes de ir à falência. Isso está mudando a face do nosso mundo, porque, embora muitas empresas locais não sobrevivam, com certeza as grandes empresas vão perseverar. Quando as pessoas tiverem apetite para comer e beber de novo, e quando os garçons começarem a procurar trabalho novamente, as grandes redes ainda estarão lá.
O McDonald's vai resistir à tempestade, e isso vai remodelar nosso mundo. Atualmente, cerca de 50% dos americanos trabalham para pequenas empresas. Mas quando isso acabar, essa porcentagem provavelmente será muito menor. O Covid-19 não poderia ter vindo em pior hora para a China. Eles estavam no meio de uma guerra comercial brutal contra os Estados Unidos e o Covid-19 tornou as coisas ainda piores. Até agora, o mundo confiou na China como seu centro de manufatura. Eles fabricam 20% dos bens do mundo, mais do que qualquer outro país do mundo, e têm um papel ainda maior na área da saúde. 90% dos antibióticos da América vêm da China. Mas, à medida que a China entra em quarentena e luta para manter seu ritmo, fica cada vez mais claro como é perigoso depender de um único local para abastecer o mundo. O mundo está lutando contra a escassez de ventiladores e máscaras faciais, e simplesmente não é viável contar com a China para cuidar disso por conta própria, especialmente quando foi um dos países mais atingidos. Vários países já estão começando a trazer a manufatura de volta para suas próprias fronteiras, enquanto outros falam em estender sua manufatura para vários lugares diferentes. No momento, realmente não temos escolha. Teremos que começar a depender de outros países para a manufatura, e isso afetará a China muito depois do fim da pandemia. Depois da gripe espanhola de 1918, países ao redor do mundo abraçaram o conceito de medicina socializada. Foi um dos impactos duradouros da última grande pandemia global. As pessoas começaram a perceber que a saúde dos pobres afetava todos, e começaram as primeiras discussões que levariam à saúde universal. Existem apenas alguns países que não têm saúde universal hoje, e uma nação desenvolvida, mas este pode ser o momento que empurra o resto do mundo para a saúde gratuita. 41% dos americanos já dizem que são mais propensos a apoiar os cuidados de saúde universais após a pandemia Covid-19, e as políticas parecem estar empurrando esse caminho também. Os Estados Unidos já se comprometeram a permitir que as pessoas fizessem o teste do coronavírus gratuitamente, e alguns políticos estão pressionando para que o tratamento seja gratuito também. Se o tratamento não for gratuito antes do fim da pandemia, certamente veremos mais pessoas exigindo-o. Algumas pessoas têm voltado para casa com contas de até os $35 mil para tratamento, e não há nenhuma maneira que essas pessoas não vão acabar exigindo mudanças. O Covid-19 está afetando fortemente a nossa saúde, mas está afetando ainda mais a nossa economia. De acordo com analistas, chegaram à seguinte afirmação: não há mais dúvidas. Agora pensamos que o choque do Covid-19 produzirá uma recessão global. Muitas pessoas vão perder seus empregos. Esses analistas preveem que 400 mil americanos ficarão desempregados logo de imediato. E antes que isso acabe, pode ser ainda pior. Outro analista acredita que, antes disso, 8 milhões de pessoas na indústria de lazer e hotelaria estarão desempregadas. Isso vai ser doloroso, mas, como disseram os analistas, a igualdade só surge na tristeza. Vamos aprender muito com essa experiência e, uma vez que saibamos qual é a verdadeira lição do Covid-19, as pessoas vão exigir mudanças. Os especialistas já estão prevendo uma revolução, uma que a analista Cathy O'Neil descreveu como a Occupy Wall Street 2.0. O coronavírus vai nos colocar à prova, mas quando esse teste acabar, teremos uma melhor compreensão das rachaduras em nossas sociedades. E se tivermos sorte, nosso mundo pode acabar se tornando um lugar melhor. Então é isso, pessoal. Estes foram as 10 principais maneiras de coronavírus mudar sua vida para sempre. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal.